Tudo bem, estamos chegando para mais uma live aqui na redação do Terceiro Tempo, direto, como diria Barros de Alencar, da redação do Terceiro Tempo na Avenida Paulista. Comigo, com o João Antônio de Carvalho e com você, com a sua participação através dos comentários no Facebook, facebook.com/Terceiro Tempo, e também no YouTube, youtube.com/Terceiro Tempo TV, as duas plataformas que nós estamos utilizando neste momento ao vivo, nesta transmissão diretamente aqui do Terceiro Tempo, diretamente da nossa redação. Para falar do Campeonato Brasileiro, 5 jogos foram realizados na noite desta quarta-feira. Destaque para a boa vitória do São Paulo sobre o Flamengo por 1-0, hein? São Paulo encostando o Flamengo agora, um pontinho só de diferença de um para o outro. São Paulo de olho, na liderança do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians, que venceu com o técnico Osmar Loss no retorno do campeonato 2-0 para cima do Botafogo, com direito a golaço de Rodriguinho e apresentação de gala do goleiro Cássio, hein? Fez umas 4, 5 defesas impressionantes o goleiro do Corinthians. E hoje é dia de clássico, tem Fluminense e Vasco no Rio de Janeiro, tem Santos e Palmeiras aqui em São Paulo. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora, lembrando também que o Ceará venceu a primeira. Tudo bem, João? Beleza, Frank? Um abraço a todos que nos acompanham e mais esta live aqui do Terceiro Tempo. Vovozão, hein? Ganhou a primeira com um gol de um reserva, entrou no time, fez o gol, e aí o Ceará ainda está na lanterna, né? Mas com 8 pontos ele já está começando pelo menos a respirar, a sonhar em ficar na primeira divisão, né? É isso aí. João, vamos falar primeiro do jogo do Corinthians, que foi realizado em Itaquera, né? 2-0 para o Timão, gols do Rodriguinho e também do Romero, e o Osmar Loss deu aquela respirada também, né? E agora, o que é importante para o torcedor do Corinthians saber, Corinthians foi diferente daquele Corinthians pré-Copa do Mundo, João? Ou nem tanto? Não, nem tanto. Nem tanto, porque tomou um sufoco do Botafogo. Aqui, tá, você já disse na abertura da atuação do Cássio. É verdade. Se não fosse o Cássio, o Corinthians não teria vencido o jogo. A sorte do Corinthians é que fez um gol logo a 2 minutos. Isso aí abriu o Botafogo. O primeiro tempo ainda foi um primeiro tempo equilibrado. No segundo tempo, o Botafogo foi para cima e merecia o gol de empate. Aí o Cássio pegou tudo. O Cássio pegou 2 bolas de fora da área, em chutes maravilhosos que ele espalmou, mas não foi aquela jogada que ele espalma reto. Ele teve que buscar no ângulo, no outro canto. E fez uma defesa de cinema, que acabou sendo responsável pelo Corinthians ficar com esse 0 aí no seu marcador. Alá Gordon Banks. O primeiro foi Alá Gordon Banks, ele pegou no cantinho. Mas a segunda foi mais impressionante. E aí a segundo jogador do Botafogo, tudo bem que ele tinha também o gol inteiro à disposição, né? Mas ele foi chutar com o gol vazio praticamente, o Cássio caído, o Cássio levantou o pernão, colocou na frente da bola e conseguiu tirar também no segundo lance. Aí no terceiro a bola sobrou, foi chutada e o jogador do Corinthians salvou praticamente aí em cima da linha. Então o Corinthians sofreu muito, não dá para confiar nesse time não. Vamos ver agora no sábado, foi o primeiro jogo só, o Corinthians mudou muito, mas, por exemplo, a defesa, que foi a principal peça que foi alterada no Corinthians, que o Pedro Henrique entrou e na esquerda entrou o Avelar, o Botafogo deitou e rolou. Se não fosse pelo Cássio, não ficaria 2-0 de jeito nenhum. No mínimo, o Botafogo faria os 2 gols e empataria o jogo. Eu não sei se empataria, porque aí de repente se o Corinthians tomasse o primeiro podia se assustar. Aí quando o Romero fez o segundo, aí praticamente matou. Mas não dá para confiar que o Corinthians chegar longe com esse time não ainda. Estava dando uma olhada no blog do Milton, lá no terceirotempo.com.br, nos comentários lá dos nossos internautas, né? E muita gente assim reclamando que o Loss teria demorado para também mexer no time, mexeu muito para o finalzinho do jogo, quase colocou de repente tudo a perder. Ele ainda tá pegando o jeito, né? Mas eu acho que tem momentos que você tem que trocar até para dar um sangue novo no time. Até para, como você estava com 1-0 e estava tomando pressão, era lógico que, mesmo em casa, era lógico que você fechasse um pouco mais a casinha. Porque senão, se o Botafogo faz um gol de empate naquele momento e o Corinthians saísse do Itaquerão sem a vitória, a pressão ia voltar em cima do Loss. Porque agora deu tranquilidade, apesar da grande atuação do Cássio e tudo mais, o Corinthians ganhou. Subiu aí para 7º lugar, se não me falha a memória, 7º, não sei, só 7º.
Então, já voltou aquela fase, aquela zona de beliscar aí vagas para Libertadores, mas não dá para confiar. Eu quero esperar mais alguns jogos do Corinthians para ver o que o time pode fazer com o Loss. Tem também os jogos de hoje, né, João? Que podem alterar um pouquinho o posicionamento do Corinthians na tabela de classificação, né? João Antônio, até pra gente poder projetar um pouquinho o jogo que vai ser sábado, que sábado vai ser muito bom, hein, gente? 9 da noite, Corinthians e São Paulo vai ser um jogo muito bom. Vamos falar então do São Paulo pra gente já fazer essa conexão visando o clássico do próximo final de semana. Foi surpreendente a vitória do São Paulo contra o Flamengo em pleno Maracanã, com mais de 50 mil torcedores, se bem que tinha muito torcedor do São Paulo lá, hein? O torcedor do São Paulo representou lá no Maracanã. Não foi surpreendente pelo que o São Paulo fez pré-Copa do Mundo. O Flamengo vinha bem, líder do campeonato, era favorito? Era sim, tem um grande time, mesmo sem o Vinícius Júnior, o Viseu saiu também, mas o São Paulo de novo jogou muito bem. É um time que está muito bem montado. O Aguirre deu uma consistência defensiva para o São Paulo enorme. Ontem mesmo a gente viu que o Flamengo teve algumas boas oportunidades, mas a maior parte delas em bola parada. Cruzamentos, aquela bola na trave do Paquetá que o Sidão saiu mal, aquele cabeceio do Guerreiro no final do jogo, alguns chutes de fora da área, mas o São Paulo está muito bem fechado, está marcando muito bem, e isso é mérito do treinador, que ainda teve outro mérito, vamos esperar um pouco mais, né, que foi descobrir esse João Rojas, que entrou ontem, parecia que estava jogando já há 10 anos camisa do São Paulo, não parecia que estava no Maracanã, entortou o Hever no lance, quase fez um gol, deu o passe para o gol do Everton, então São Paulo já veio bem na primeira parte do campeonato e parece que vai manter mesmo isso. O time está certinho, claro, tem problemas de elenco, agora o Jusilei, por exemplo, sentiu uma contusão ontem, o Everton já não vai jogar contra o Flamengo cartão, o Sidão não joga, mas aí é goleiro um pelo outro, né? Mas tem o Carneiro para entrar, numa dessa ele pode até ser aproveitado no lugar do Everton, uma mudança tática no time. Então eu gostei do que eu vi, não é porque o Flamengo perdeu que não segue sendo um dos favoritos, teve aí 3, 4 chances para marcar, poderia ter empatado o jogo tranquilamente, não seria nenhum resultado anormal, né? Mas pelo que o São Paulo fez, o São Paulo mereceu a vitória, porque foi lá, encarou o Flamengo e não ficou só esperando não, São Paulo também foi para cima e buscou o gol. O Sidão quando precisou fez algumas defesas lá também, né? Porque o Flamengo chegou em algumas circunstâncias. Agora, João, o que me preocupa aí no caso do São Paulo, perde jogadores aí como você citou, né? No caso do Everton e o Sidão, com o terceiro cartão amarelo, o Jean vai entrar no gol. No caso do Everton, sei lá, se ele bota o Gonçalo Carneiro, se ele vai optar pelo Trellis, enfim. Eu acho que é uma oportunidade da gente ver esse Carneiro aí. E o cara, do jeito que a torcida está na expectativa também, depende muito. Só que o Aguirre está sendo muito coerente em tudo que faz, né, João? Depende muito se ele já está numa condição física, porque ele veio, não é que nem o Rojas veio e estava jogando, estava escondido, mas estava jogando. O Carneiro veio com uma contusão, teve que se recuperar. Então, o técnico é que sabe se ele tem condições em 90 minutos ou ainda não tem. Então, por isso, se ele não tiver, é bem capaz que entre realmente o Trellis, que atua mais pelos lados do que de centroavante, não é novidade nenhuma para a gente jogar nessa posição. O Jusilei saiu, não sei, pelo jeito que eu vi, eu acho que não vai dar para ele, o tempo é muito curto para recuperação, né? Então o São Paulo vai ter que fazer uma alteração também no meio campo. E o Rojas conseguiu sair da coxa, mas eu acho que aquele negócio, foi o primeiro jogo, acho que é uma dor normal, eu acho que ele joga no sábado. Às vezes até pela inatividade mesmo, claro. Né? O tempo que estava sem jogar aí. Bom, o fato é que deve ser um grande jogo no sábado. Um abraço para o Luciano Carvalho Urbano, que está conosco, grande São Paulino. O Edmar Antônio, São Paulo 5, Gambá 0 no sábado. Ô louco, mano. Flávio Rios, Lisca doido é pé quente, poxa, ele escreveu porra, né? O Thiago Vilela, olá pessoal, Vladson Passos, Lisca doido é Ceará, Aldemir de Abreu Nascimento, o Rei Arthur reagiu, é que o Arthur acho que não havia marcado ainda no Campeonato Brasileiro, né? Ele não vinha nem sendo titular, e ele entrou no segundo tempo e fez o gol da primeira vitória do Ceará no Campeonato Brasileiro. Como tem gente, torcedor do Vozão, né, que participa aqui das nossas lives, obrigado, hein, pessoal. Lei do ex, o Everton ontem vai ser o Lucas Lima para cima dos Lambaris, Verdão 2 a 0.
O Luiz Ferreira Neto, Hernandes Rodrigues, São Paulo, maior do Brasil, Flamengo, maior da mídia. Edmar Antônio, o Sidão pegou muito ontem e o Felipe Fabre foi o que falou aqui do Lucas Lima com relação ao Santos. Olha, os jogos de ontem então, Ceará 1, Sport 0, foi a primeira vitória do Vozão, mas segue ainda lá na lanterna, né, João? Vai ter que cavucar muito aí vai ter tentar que subir na tabela, né? Correr muito atrás. Vitória 1, Paraná 0, sem novidades, gol do André Lima, né? Jogo lá. Esperava isso já. No Barradão, vai você ter até muita falou chance, Teve mais chance, poderia ter aumentado até. E Grêmio 2, Atlético Mineiro 0. Primeiro jogo do Atlético Mineiro sem o Roger Guedes e o Atlético foi dominado lá na arena. Dominado completamente, mesmo o Grêmio sem o Michael e sem o Arthur, que já foi embora, né? Claro, não vai jogar mais, mas são os dois volantes que saem para o jogo, né? O Grêmio acabou colocando o Cícero e também o Jailson. Mas mesmo assim, o Grêmio amassou o Atlético, dominou o Atlético, fez 2-0 com tranquilidade. O que não dá é para falar que o Atlético... Eu ontem vi o Atlético muito frágil, e ele perdeu muita gente. Jogadores importantes, não só o Roger Guedes, mas também perdeu o Otero, o Casares não está jogando também. Então, eu não sei, eu acho que o Atlético... começou muito bem o campeonato, vinha na vice-liderança até ontem, mas ele corre um sério risco de dar uma desabada. O time, Luan, Elias, são jogadores que andaram passando muito tempo na reserva e agora estão jogando porque o Atlético não tem mais ninguém. Então eu acho que o Atlético tem uma grande chance de dar uma caída vertiginosa na tabela. Ó, e só para não passar em branco, tá bom? Um abraço pro Cássio! Cássio, o homem da rodada, pelo menos por enquanto, hein? Cássio Benz. Grande atração da rodada é o Cássio, o grandalhão, goleiro do Corinthians. O Milton Neves está lá no blog dizendo que o Cássio é melhor que o Alisson, inclusive. O Alisson que foi vendido para Roma, aí, por um preço da Roma para o Liverpool, por um preço absurdo, né? 334 milhões. E tem muita gente dizendo, viu, o João Antônio, o Alisson está sendo menosprezado porque o goleiro com o maior valor da história do futebol mundial. Pô, desculpa, isso aí é problema de quem está pagando, né? Porque eu fico imaginando assim, João, imagina se o Tafarel jogasse hoje. Imagina se o Marcos jogasse hoje. Leão. Imagina o Buffon na melhor fase da sua carreira. Quanto não valeria então? Os fãs do Alisson, com todo o respeito. Mas é a minha opinião. Imagina o Leão, Gilmar Santos Neves. E assim, o que as pessoas parecem que não entendem é que assim, dizer que o Alisson joga menos que o Marcos, menos que o Tafarel, menos que o Buffon, menos que, sei lá, alguém pode... O Milton acha que o Cássio joga mais que o Alisson. Isso não é menosprezo. Não. Ninguém está dizendo que o cara é um perna de pau, que o cara é um mão de alface ou que ele é um frangueiro. Apenas que existem goleiros melhores. Isso aí, sei lá. O Dudu no Palmeiras, por exemplo, é um baita jogador, mas ele não é mais jogador que o Edmundo, que o Evair, que o César Maluco, que o Leivinho. Então, não é por isso que ele não é um baita jogador. E mesmo assim os chineses chegaram com uma bolada aí. Não é por isso, não é que ele seja um bom jogador. Bom jogador, mas tem posições que você tem muita gente boa lá atrás, que estaria muito mais valorizado. É o seguinte, cada um também entende as críticas do jeito que quer, né, João? Vou te falar pra você, viu? O Eduardo Mendes diz o seguinte, Sidão fora é reforço, espero que o Jean assuma o gol daqui pra frente. O José Duílio, Corinthians 2, São Paulo 0, vai Corinthians, ele escreve aqui, Valdemir Oliveira dos Santos. Ei, seus bambis, não esqueça que vocês são fregueses. Que isso, rapaz? Eduardo Mendes, Hernandes Rodrigues, quem é o favorito para chegar entre o G4 do brasileiro? Só mais o Marcos foi o melhor goleiro que vi jogar, ele diz aqui também o Hernandes. Bom, essa relação de favoritismo aqui o João já elencou aqui no começo do campeonato, tá mantendo, né, João? Mantendo porque os clubes estão Flamengo, Grêmio, Palmeiras, que pode dar um salto hoje, se não ganhar o jogo já fica um pouquinho mais para trás, embora o Flamengo não tenha vencido, então essa derrota do Flamengo foi boa para o campeonato, foi não para o Flamengo, mas foi boa para o campeonato. O que eu imaginava, Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. E o Corinthians, que era uma incógnita. Bom, o Cruzeiro também joga hoje, pode dar um salto. Quem está surpreendendo, Internacional e o São Paulo.
O Atlético surpreendeu, mas eu já não sei se ele vai manter essa banca. Olha, falando em Flamengo e tal, como é que foi a volta do Guerreiro, hein, ô João Antônio? Esforçado como sempre, teve chance de gol, mas claramente, como a gente viu na Copa, esse tempo todo parado, para um jogador da idade dele, falta um pouco de mobilidade, mas foi batalhador como sempre e quase fez o gol de empate no final. Teve uma oportunidade lá no segundo tempo, né, no cabeceio, né, João? Ô João, hoje sequência da rodada 13 do Brasileirão com mais 5 partidas. Jogos das 7h30, Chapecoense, Bahia, Cruzeiro e América Mineiro. A Chape, por jogar em casa, tem algum favoritismo contra o Bahia, João? Tem, até porque está melhor do que o Bahia no campeonato. O Bahia está lá embaixo, né? A Chapecoense está melhor, não perdeu grandes peças na janela, manteve o time. O Bahia veio aí, o Bahia mudou de técnico, a estreia é o Anderson Moreira, né? E a Chapecoense trouxe um reforço só, o Ronin, que veio do Aalborg da Dinamarca. Eita, é Guerreiro, Ronin? Vamos ver se... É o Rolim. Ah, bom. Rolim. Ele veio do Aalborg da Dinamarca. Vamos ver, né? Porque não é comum ver um jogador de Dinamarca, Noruega pra cá, né? Vamos esperar. Né? Vamos aguardar para ver como é que ele se sai. No mesmo horário tem Cruzeiro e América Mineiro, aí é o clássico mineiro. Hoje vai ser lá no Mineiro. Não é clássico, né? O Cruzeiro bem superior, o América Mineiro também mudou de técnico, né? É o Drubski agora. Entrou o Drubski. E o Cruzeiro bem superior. O Cruzeiro deve estrear no Barcos, quer dizer, vai ficar mais forte ainda. Eu acho que o Cruzeiro é favorito completo. Bom, às 9h tem Atlético Paranaense e Internacional. Esse jogo vai ser lá na Baixada, com o Thiago Nunes estreando no Campeonato Brasileiro, né? Já estreou na Copa do Brasil justamente contra o Cruzeiro. E o Inter em ascensão. Em ascensão, só que o jogo, como vai ser lá na Baixada, o Atlético tem que fazer alguma coisa para tentar sair da zona de rebaixamento. E é hoje. E o Atlético estreia também o Cirino. Marcelo Cirino, que foi muito bem lá, vez, né? Foi muito bem lá, mas quando saiu de lá não foi bem no Inter, não foi bem no Flamengo, mas é uma esperança, foi um jogador que apareceu muito bem, e depois por vários motivos acabou caindo, é a esperança do Furacão hoje. Bom, eu pulei os jogos das 8 porque são dois clássicos, certo? Então nós vamos falar primeiro de Vasco e Fluminense, é o clássico do Rio de Janeiro, o Fluminense também com estreia, o Marcelo Oliveira estreia no comando do time. O Fluminense contratou o Luciano, né, aquele que era do Corinthians, trouxe também um zagueiro, o nome agora, mas enfim, são as poucas novidades do Fluminense. A principal talvez seja de fato o Marcelo Oliveira substituindo o Abel. Na verdade o Fluminense ele não ganha do Vasco há muito tempo lá em São Januário, né? O jogo será em São Januário, o clássico. E o Vasco, apesar de ter um time fraquinho também, os dois não têm grandes times. Eles vão flutuar por aquela zona de 11º, 12º, por aí, não foge disso. Eles estão num campeonato à parte para tentar não perder muitos pontos e não ficar muito próximo da zona de rebaixamento. O Vasco ganhou motivação, porque apesar de ter sido eliminado na Copa do Brasil, ganhou do Bahia 2-0, acabou correndo muito, se esforçando, quase fez o terceiro. E o torcedor, claro que aplaudiu a vitória do Vasco. Então isso aí foi na segunda-feira. Então o Vasco jogou segunda, já vai para quinta-feira jogar um clássico com o torcedor do seu lado. E isso é importante. Sem dúvida nenhuma. E o clássico do estádio do Pacaembu, Santos e Palmeiras, mando de campo do Peixe. Aqui em São Paulo, vocês sabem, né? Torcida única, só vai ter torcedor do Santos. E, assim, foram 15 mil ingressos só vendidos antecipadamente. Quando eu digo assim, só 15 mil, é porque para o clássico do sábado, por exemplo, São Paulo e Corinthians, já tem mais de 40 mil vendidos. E só São Paulino, então, só São Paulo. É o que eu estou falando do Vasco jogar em São Januário com o apoio da torcida. Isso conta muito, isso pesa. Claro que o futebol é dentro de campo, claro que são 11 contra 11, essa história é antiga, essa história é velha, mas é evidente que o time quando joga em casa, com o torcedor, ele joga mais motivado, joga mais com o coração também. E o Santos não sei se vai ter tanto isso, porque até agora a venda de ingressos não foi tão grande assim. O Palmeiras já conhece o Pacaembu, joga muito no Pacaembu. Então o Palmeiras não vai ter nem desvantagem de jogar no campo do adversário, e nem vai ter desvantagem, de repente, de jogar contra uma torcida enorme. Porque é o seguinte, se fosse 15 mil lá na Vila Belmiro, Caldeirão, apertado. Aqui no Pacaembu, 15 mil você espalha um pouquinho, daqui a pouco não vai ter muita gente na hora que o Palmeiras estiver atacando desse lado ou do outro. Aí o Palmeiras vai ter mais condição de jogar tranquilo. E tranquilo por tranquilo, o Palmeiras tem mais time que o Santos. Embora, eu volto a falar, o Santos não tem um mau time. O Santos tem problema no meio campo que pode ser sanado quando entrar o Brian Ruiz e se entrar o Carlos Sanches.
mas tem jogadores muito bons na frente. O Palmeiras tem que tomar muito cuidado, porque Rodrigo, Bruno Henrique, o Gustavo, o Gabigol e ainda o Sacha são jogadores de ótimo nível. Então, se o Palmeiras tem espaço para esses jogadores, a coisa complica. Em contrapartida, o Santos, como não tem um camisa 10, não tem um jogador de armação de jogada, o Santos vai ficar com uma brecha no meio campo. E se o Palmeiras souber trabalhar por ali, com o Lucas Lima, esse é o problema, né? Contar com o Lucas Lima, esse é o problema do Palmeiras. Porque o Johan e o Scarpa vão jogar mais abertos, mas é evidente que vão fechar também, por compor esse meio campo junto com o Lucas Lima, com o Bruno e com o Felipe Melo. Mas o problema é o Lucas Lima, né? Eu acho que é capaz o Lucas Lima conseguir hoje um feito histórico, né? Ser vaiado pelas duas torcidas, né? Porque ele vai entrar em campo e vai ser vaiado pela do Santos, isso é claro. E se ele começar o jogo e não jogar bem, começar mal o jogo, como vem fazendo em muitas partidas, vai ser vaiado também pelo torcedor do Palmeiras. Quer dizer, vai conseguir ser unanimidade, o Frank. Ó, o Santos de Vanderlei, pela direita, o Vitor, o Vitor Ferraz, o David Braz parece estar recuperado do problema que ele teve no começo de semana, né? E ao lado do David Braz, o Gustavo Henrique, que estava jogando, porque o Lucas Veríssimo está sem ritmo, né? Voltando de lesão, aquele problema de transferência, etc. O Dodô pela esquerda, Alisson, Jean Mota e aí possivelmente o Rodrigo, mas aí você pode colocar o Rodrigo também lá com o quarteto, né? De Gabriel, Bruno Henrique e o Sacha. E o Sacha, né? É o que eu falo, é um time que vai perder com certeza o meio campo para o Palmeiras. Vai procurar jogar na velocidade. O Santos vai tentar jogar um pouco mais fechado, segurando, mesmo com 4 atacantes, mas os dois jogadores de ponta vão procurar dar uma força na marcação para tentar jogar no contragolpe. Porque se jogar tentando segurar a bola, fazer jogadas pelo meio, ou dominando o meio campo, o Santos não consegue. O Jean Mota não é nenhum primor, o Alisson é um jogador que é cão de guarda, e não tem um armador mesmo, porque o Rodrigo é muito mais atacante do que jogador de armação. Claro. Então o Palmeiras vai ter o domínio de meio campo. Não quero dizer que isso aí vai dar vitória para o Palmeiras, mas já é um bom começo para um time ter um meio campo mais encorpado. Só que vai depender também do Lucas Lima, né? Então, e aí é que tá, o Palmeiras do Everton, porque o Jailson está suspenso, com o Marcos Rocha, Antônio Carlos Dracena e o Diogo Barbosa. E aí o Felipe Melo e o Bruno Henrique, que é o capitão da equipe, mais o Johan de um lado, o Scarpa do outro, o Lucas Lima no meio e à frente o William. O William também é um cara que está de bom tamanho, né? Acho que assim, sinceramente, das contratações do Palmeiras aí nos últimos anos aí, o William foi um acerto e tanto, né? Porque ele é um jogador muito útil, ele faz gol, dá assistência, se ele precisar ajudar para marcar, ele volta para marcar, é um jogador que vai bem em todos os fundamentos. E assim, ele não cai de rendimento jogando ou numa função ou na outra, né? Impressionante a regularidade. Ele é muito regular. Ele é aquele tipo daquele jogador que você não espera dele de repente que ele vai ser o melhor do jogo nota 10, mas ele nunca vai passar sem um 7, 7,5, ele está sempre regular. E outra coisa, o William faz gols importantes, sabia? Repara os gols do William, são gols de vitória, são gols um gol que o Palmeiras buscou empate, alguma coisa, são gols relevantes. Isso é uma curiosidade também. Tem palpite, João, para hoje? Eu acho que é um jogo equilibrado. O Palmeiras, se jogasse em casa, que a gente falou, na arena, com muita gente, muito público, o Palmeiras seria favorito. Eu acho que por jogar no Pacaembu, a torcida do Santos, o Santos motivado também, eu acho que é um jogo que não tem um prognóstico muito grande. Eu acho que começa pelo empate, não acho que seja... Olha, o Felipe Fabre, quem vai bater campeão brasileiro vai ser a equipe que chegar mais inteira em termos de elenco até o mês de dezembro, né? É isso aí mesmo. O elenco pode fazer uma baita diferença. O Fabre que fala que o Milton devia voltar com super técnico. Lembrando que quando a gente fala em elenco, a gente está falando de Campeonato Brasileiro, mas tem Copa Sul-Americana, tem Libertadores e tem Copa do Brasil. Então esses times vão jogar muito. E a partir de agora, jogos decisivos. A Copa do Brasil já está nas quartas de final. Não dá para você ficar rodando, achar que você vai poder poupar. Libertadores, oitavas de final. Então, na medida em que esses favoritos eles vão passando de fases na Copa do Brasil, que é importante, dá vaga para Libertadores, tem um prêmio bom, vão passando na Libertadores, que é o sonho de consumo de todo mundo, eu acho que eles vão começar a tirar o pé do brasileiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ficar muito esperto nisso. Porque quem for caindo nessas competições
vai aumentar a sua chance no Campeonato Brasileiro, porque esses não tiram mais o pé, os outros podem tirar. Olha, o Valtécio Cardoso da Silva manda um vai Verdão aqui, ele que é palmeirense, obviamente, então a gente espera um bom clássico aí hoje à noite, amanhã a gente fala, é claro, de como é que o clássico se desenvolveu, né? Flamengo 27, São Paulo 26, o Atlético Mineiro já tem 23 ali, então tem uma distância aí do São Paulo, mas aí o Inter pode chegar a 25 em caso de vitória hoje, que seria relevante, e o Palmeiras pode subir para 22 em caso de vitória contra o Santos, só que o Santos, gente, o Santos tem que abrir o olho também, porque está lá embaixo, né? Está lá embaixo e tem que se afastar de lá, lembrando que o Santos não vai ter os reforços ainda, o Brian Ruiz não chegou, está de folga, o Sanches acertou, mas também não veio nem realizar exames ainda, porque está de folga também, então, assim... O Santos vai demorar para ter esses reforços, demorar entre aspas, né? Semaninha, 15 dias, para ter esses reforços aí à disposição. Sul-Americana, tivemos ontem Defensa e Justiça 2, El Nacional do Equador 0, Deportivo Cali goleou o Bolívar por 4-0 e o Sol de América empatou com o Nacional do Uruguai por 0-0, partidas de ida da segunda fase. Hoje tem Deportivo Cuenca e Jorge Wilstermann. E Rampla Juniors, ai que beleza! Rampla Juniors e Independiente Santa Fé. Temos destaques olímpicos também, João? Olha, a gente hoje temos 3 destaques, né? Um deles a esgrima. Está tendo um mundial de esgrima na China. E na espada, a Nathalie Moenhausen, ela é brasileira, ela se mudou, ela tem familiares italianos, ela durante muito tempo esteve na seleção da Itália, onde foi até inclusive medalhista em campeonatos mundiais. Voltou, foi 5ª colocada já nos Jogos Olímpicos, teve uma bela participação e agora se classificou hoje para a fase de mata-mata do Mundial na espada. O mata-mata vai ser no domingo, o William Seitorian foi eliminado também na espada. Já no tiro com arco, etapa de Berlim da Copa do Mundo, o Marcos Vinícius da Almeida, que é a grande revelação do tiro com arco brasileiro, ele venceu um canadense na sua primeira jogada e depois perdeu para o Mohamed Sautopek da Malásia. Também está eliminado. Essa aqui não é o Mundial, é uma etapa da Copa do Mundo que está acontecendo lá em Berlim. E na vela, tivemos o Campeonato Norte-Americano de Vela, uma competição que envolve 18 países. Foram 69 velejadores na classe laser e o nosso Bruno Fontes ficou com a medalha de bronze. Com isso já se classificou para o PAN de 2019 em Lima, lá no Peru. O Bruno Fontes, que durante muito tempo ele acabou ficando à sombra do Robert Scheid, né? E a gente teve realmente quando teve essa mudança, a gente tinha a classe Star, né? Que foi sacada do programa olímpico, né? E quando nós tivemos a saída da classe Star, 2 Brunos acabaram perdendo espaço, o Bruno Fontes e o Bruno Prada. Por quê? O Bruno Fontes, ele vinha sendo o titular da Laser quando o Robert Scheid estava na Star. E aí, com a saída da classe Star, o Robert voltou para a Laser para disputar os jogos aqui no Brasil e o Bruno Fontes acabou, claro, o Roger é muito mais experiente, ficando com a vaga e o Bruno Fontes perdeu esse tempinho. E o Bruno Prada era o proeiro do Robert Scheid na Star. Com a saída da Star, ele acabou também ficando sem opção de concorrer também. Acabou não indo para os Jogos Olímpicos em 2016. Boa, João. Aí ó, os destaques do João Antônio de Carvalho, o homem que mais entende de esporte olímpico neste país e que também tem mais informações a respeito. Todo dia um destaque olímpico aqui com o João Antônio de Carvalho. Segura o Guerreiro aí, esse cabelo do Guerreiro aí eu não me conformo, tá estranho, tá esquisito. É o seguinte, com o Guerreiro e com o Cássio então, certo? A gente se despede, mas a gente promete voltar amanhã falando do clássico Palmeiras e Santos, falando dos outros 4 jogos que encerram a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, já projetando também o fim de semana de Brasileiro, aliás, Brasileiro da Série A, né? Já projetando também o fim de semana com a 14ª rodada do Brasileirão e com os jogos aí sim da Série B que ocorrem no fim de semana. Obrigado pela audiência de todos, sempre juntos aí no Facebook, no YouTube, nas redes sociais do Terceiro Tempo. Valeu, Cássio, você joga demais, hein, Cássio? Olha o Guerreiro aqui.